Olá, pessoal! Aqui é o canal Não Seja um Ignorante. Hoje vamos falar sobre um assunto que pode ser complicado, mas que é super importante: a demência. O que é? Como afeta a vida das pessoas e seus cuidadores? Fique com a gente e vamos desmistificar isso juntos. Primeiro, vamos entender o que é demência. Basicamente, demência é um termo que usamos para descrever um grupo de sintomas que afetam a memória, o pensamento e as habilidades sociais. Não é uma doença específica, mas um conjunto de sinais que podem ser causados por várias condições, como Alzheimer, por exemplo. Imagine perder a chave de casa, mas depois esquecer o que é uma chave. É isso que pode acontecer com a demência. A demência não é algo novo. Registros sobre perda de memória e comportamento confuso existem há séculos. Mas foi só no século XX que começamos a entender melhor essas condições. Com o aumento da expectativa de vida, as pessoas começaram a viver mais. E com isso, os casos de demência começaram a se tornar mais comuns. O impacto da demência nos pacientes pode ser devastador. Além de perder a memória, eles podem se sentir confusos e desorientados. Imagine não reconhecer seu próprio filho ou não lembrar onde você está. Isso pode causar ansiedade, tristeza e até isolamento. O dia a dia se torna um desafio, e pequenas tarefas podem se transformar em grandes obstáculos. À medida que a demência avança, os sintomas se tornam cada vez mais evidentes e impactantes. No começo, pode parecer apenas um esquecimento ocasional, como não lembrar onde colocou as chaves ou não reconhecer um rosto familiar em uma foto antiga. Mas à medida que a doença evolui, o sofrimento se intensifica. Imagine acordar todos os dias em um mundo que parece cada vez mais confuso. A pessoa pode começar a se perder em suas próprias lembranças, como se estivesse em um labirinto sem saída. Às vezes podem se sentir desorientadas, sem saber onde estão ou o que estão fazendo. Essa sensação de perda de controle é angustiante. Além disso, a dificuldade em se comunicar pode ser um dos aspectos mais dolorosos. Palavras que antes eram fáceis de pronunciar se tornam um desafio. Um simples bom dia pode se transformar em uma luta, e a frustração que vem com isso pode ser avassaladora. O desespero de não conseguir se expressar ou ser entendido é uma fonte profunda de sofrimento. E não é só a memória que se perde. A desorientação temporal é comum. Dias da semana, datas e até mesmo eventos importantes podem se misturar. O que era um aniversário feliz pode ser esquecido ou confundido com outra ocasião, causando tristeza e desilusão tanto para o paciente quanto para a família. Os pacientes também podem experimentar mudanças de humor e comportamento. Momentos de calma podem se transformar rapidamente em raiva ou frustração. Essa montanha-russa emocional é difícil de lidar e muitas vezes eles se sentem presos em um ciclo de tristeza e confusão. E à medida que as interações sociais se tornam mais desafiadoras, o isolamento se instala. O medo de não ser compreendido leva muitos a se afastarem de amigos e familiares. A solidão então se torna uma companheira indesejada, aumentando o sofrimento. Mas é importante lembrar que mesmo em meio a todo esse sofrimento, ainda existem momentos de alegria. A conexão humana, mesmo que em uma forma reduzida, pode oferecer conforto. Um sorriso, um toque gentil ou uma lembrança compartilhada podem iluminar um dia escuro. Portanto, ao falarmos sobre a demência, é crucial reconhecer não apenas os sintomas, mas também o sofrimento profundo que os acompanha. É um lembrete poderoso de que, por trás da doença, ainda existe uma pessoa que merece amor, compreensão e apoio. E os cuidadores? Eles também enfrentam um desafio enorme. Cuidar de alguém com demência pode ser emocionalmente desgastante. Muitas vezes, os cuidadores sentem-se sozinhos, estressados e, em alguns casos, até negligenciam sua própria saúde. É fundamental que eles também recebam apoio e cuidados. Cuidar de alguém com demência é um ato de amor, mas também é um desafio que pode ser imensamente desgastante. Para os cuidadores, cada dia é uma jornada emocional repleta de altos e baixos. Eles frequentemente se veem em um papel que vai muito além do cuidado físico. Eles tornam-se o pilar emocional da pessoa amada. A pressão começa a se acumular desde o momento em que a demência se torna evidente. A constante necessidade de estar alerta e atento às necessidades do paciente pode causar um esgotamento profundo. O simples ato de lembrar-se de medicamentos, de garantir que a pessoa esteja segura em casa e de acompanhar a evolução da doença pode ser esmagador. O cansaço físico é apenas uma parte da história. O estresse emocional também pesa.
Muitos cuidadores se sentem sozinhos em sua luta, como se estivessem navegando em um mar tempestuoso sem um porto seguro. O medo do que está por vir, a possibilidade de ver a pessoa amada se deteriorar, é uma nuvem constante sobre suas cabeças. A culpa é outro sentimento que frequentemente aparece. Muitos cuidadores se questionam se estão fazendo o suficiente, se poderiam fazer mais para ajudar. Essa autocrítica se transforma em um ciclo vicioso de insegurança, que pode corroer a autoestima e a confiança. O que era um papel de cuidado se torna uma fonte de ansiedade. Além disso, a rotina pode se tornar tão exaustiva que o cuidador pode negligenciar suas próprias necessidades. Muitas vezes, eles abrem mão de hobbies, amizades e até mesmo de sua saúde em nome do cuidado. O que deveria ser um tempo de descanso se torna um período de culpa por não estar lá para a pessoa amada. É vital que cuidadores busquem apoio, que conversem sobre suas experiências e emoções. Grupos de apoio e redes de amigos podem fazer uma grande diferença, oferecendo não apenas consolo, mas também compreensão. Afinal, ninguém deve carregar esse fardo sozinho. Assim, ao falarmos sobre a demência, não podemos esquecer dos cuidadores. Eles são verdadeiros heróis, enfrentando batalhas invisíveis todos os dias. Precisamos valorizar e apoiar essas pessoas, pois o cuidado que elas oferecem vai além do físico. É um amor profundo que merece reconhecimento e ajuda. Vamos esclarecer uma dúvida comum. Qual é a diferença entre Alzheimer e demência? Embora os dois termos sejam frequentemente usados como sinônimos, eles não são a mesma coisa. Demência é um termo abrangente que se refere a um conjunto de sintomas que afetam a memória, o pensamento e as habilidades sociais, interferindo na vida cotidiana. Ela pode ser causada por várias doenças e condições, incluindo Alzheimer, mas também por derrames, doenças vasculares e até depressão. Em outras palavras, demência é o guarda-chuva que abriga diferentes tipos de comprometimento cognitivo. Já o Alzheimer é uma das formas mais comuns de demência, responsável por cerca de 60 a 80% dos casos. É uma doença neurodegenerativa que afeta especificamente certas áreas do cérebro, levando a uma progressão contínua de perda de memória e habilidades. Enquanto a demência é um termo geral, o Alzheimer tem características próprias. Os sintomas iniciais podem incluir dificuldade em lembrar de informações recentes, problemas de linguagem e confusão em relação a tempo e espaço. Com o passar do tempo, a doença avança, afetando cada vez mais a capacidade de reconhecer pessoas e realizar tarefas diárias. Portanto, é importante lembrar que nem toda demência é Alzheimer, mas todo Alzheimer é uma forma de demência. Conhecer essas diferenças pode nos ajudar a entender melhor as necessidades de quem vive com essas condições e a oferecer o apoio adequado. E quanto aos tratamentos? Infelizmente, não existe uma cura mágica para a demência. No entanto, há medicamentos que podem ajudar a aliviar alguns sintomas e melhorar a qualidade de vida. Além disso, terapias, exercícios e atividades cognitivas são super importantes. Manter a mente ativa e se envolver em atividades sociais pode fazer uma grande diferença. Agora, o que podemos esperar para o futuro? A pesquisa em demência está avançando e cada dia mais cientistas estão se dedicando a entender melhor a doença. Há esperança de que novas terapias e tratamentos possam surgir. Além disso, conscientização e educação sobre o assunto podem ajudar a desestigmatizar a condição e apoiar tanto os pacientes quanto os cuidadores. Então, se você conhece alguém que está lidando com a demência, ou mesmo se você só quer aprender mais sobre o assunto, lembre-se, estamos todos juntos nessa. A informação é a chave para criar um mundo mais acolhedor e compreensivo. Espalhem conhecimento para que tenhamos um mundo mais inteligente. Curta nosso canal e deixe seu like. Obrigado por assistir e até a próxima!